Olá, gente, tudo bem com vocês? Bora continuar nossa aula? Então, vamos começar nossa aula com a palavra para o seu vocabulário agora. A palavra é algoritmo. Mas o que é um algoritmo? Então, quando a gente começa a mexer com informática, a gente sempre tende a abraçar o mundo. É engraçado que a gente vai pensando, até você ter a capacidade, tipo assim, de sintetizar, de resumir as coisas, é um treinamento, tá bom? Então vamos lá, o que é um algoritmo? O algoritmo é um conjunto finito de regras que fornece uma sequência de operações para resolver um problema específico. É algo como uma receita, uma rotina. Aí eu falei aqui e não falei nada. Mas o que é o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de instruções que faz alguma coisa para você usando um computador. Beleza? Tipo assim, quando você faz um programa que manda escrever na tela Olá Mundo, o que acontece? Você fez um conjunto de instruções para o computador fazer, um tanto de regra para o computador fazer, vou mostrar aqui na tela. Ok? É isso que é o algoritmo. E olha que interessante. Se eu pegar e desenvolver um programa assim, que seguindo essas regras, por exemplo, um programa que calcula, um algoritmo que calcula a média aritmética do aluno. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou informar a primeira nota, depois eu vou informar a segunda nota, depois eu vou somar a primeira nota com a segunda nota, depois eu vou dividir o resultado da soma por 2 e depois eu vou mostrar o resultado. Nossa, é muito detalhado assim? É chato assim? Porque na verdade você tem que fazer passo a passo, porque na verdade, quando você aprende dessa maneira, você meio que você consegue tá adaptando como que você pensa, como o computador executa. É como se a gente pensasse como o computador pensa, tá? Isso é um treinamento, tá? Então quando a gente fica falando esses algoritmos, a gente essas brincadeiras assim de faça um algoritmo ou um programa que vai na escola, ou faz um programa que corte a batata, que frita a batata. Então, na verdade, você está treinando essa habilidade de como é que o computador pensa, tá? Apesar que o computador não pensa, ok? Olha que interessante. Por exemplo, depois, essa atividade que eu vou colocar no Moodle para vocês lá, para vocês fazerem para mim 5 algoritmos para mim, tá? Mas isso eu vou colocar na folha lá e vai estar anexado na atividade. Então, para facilitar, nós temos 3 formas de representação do algoritmo. A forma de descrição narrativa, ok? O que é descrição narrativa? É isso aqui, olha. Ok? Passo 1, passo 2, passo 3. Essa é a descrição narrativa. Nós temos o fluxograma. Lembra lá que quando você não tá entendendo nada que a pessoa tá falando, você pega e fala assim: não, cara, eu não entendi nada, desenha. Literalmente você trabalha com desenho. Você desenha em formas geométricas e quando você usa essas formas geométricas, você tá facilitando a outra maneira da outra pessoa entender. Isso é muito útil, por exemplo, da cobrança de impostos, que é uma confusão do caralho para comprar imposto, porque quando vai para dívida ativa, tem vários ritos que tem que seguir e um fluxograma resolve muito o problema, ok? Na verdade, é uma forma de comunicar. Já que a gente trabalha com forma de comunicar, a outra forma de comunicar que a gente fala é o pseudocódigo. Quando você escreve, olha que interessante, quando você escreve um programa de computador, no fundo você está fazendo um pseudocódigo que você manda para a máquina traduz esse pseudocódigo, essa linguagem de programação que você está usando, tipo C++, Java, Python, pega essa linguagem de programação que você escreveu e transforma em linguagem de máquina, que são as instruções que você dá no computador, são aqueles cartões perfurados, aqueles buracos dos cartões que está fazendo lá. Uma linguagem de programação, na verdade, é um pseudocódigo, beleza? Aqui, por exemplo, aqui um exemplo de descrição narrativa. Olha só o tamanho do nosso algoritmo para fazer um bolo. Ok? Olha só. Aqui é um algoritmo usando a descrição narrativa. O que é? Início. Olha que interessante. O que você tem que saber? Todo programa tem início e tem fim. Ok? Por quê? Porque um programa é algo finito. Então, olha só. O passo 1, eu recebo os ingredientes. Beleza? O passo 2, eu ligo o forno. Eu vou para o passo 3, eu bato a clara em neve. Passo 4, eu pego uma travessa, bato açúcar, manteiga e as gemas. Passo 5, eu misturo tudo. Passo 6, eu bato bem até ficar bem homogêneo. Passo 7, com a ajuda de uma colher, eu vou acrescentando fermento. Passo 8, adicione claras em neve e mexa cuidadosamente. Passo 9, coloque na forma de manteiga com farinha e tô assando. Passo 10, após assar, desliga o forno e deixa esfriar. Passo 10, desenforme e saboreie.
Olha só quantos passos que eu fiz para demonstrar como é que eu fazia um bolo. Sabe aqueles manual de como é que fazer as coisas? É mesmo esquema, tá? Então, essa forma de representar um programa de computador a gente chama de descrição narrativa, ok? Fluxograma, lembra dos desenhos de fluxo aí? Então, olha só, aqui é um programa que calcula a média de duas notas. Olha só, essa forma geométrica aqui, que é tipo um retângulo com cantos arredondados, o que eu tenho aqui? Eu tenho início e tenho fim, olha. Então, o início eu marquei o início e o fim. Lembrando que você tem que usar isso aqui como referência, tá? Isso aqui realmente você tem que decorar, ok? Então, início. O que eu faço depois? O que o programa faz depois? O paralelograma, ele é uma função de entrada e está recebendo nota 1 e nota 2. O retângulo é um processamento, tá? Ele está fazendo algum tipo de operação matemática ou operação interna. E essa bandeirinha de São João aqui, ele está mostrando na tela a média e termina. Então, inicia o programa, recebe as notas, calcula a média, mostra o resultado da média e finaliza o programa. Ok? Aqui está as fórmulas que a gente usa. Lembrando, como o programa é sequencial, a seta define o fluxo da operação. Primeira coisa começa aqui, depois ele vai para a entrada, depois para o processamento e depois vai para a saída e depois termina. Ok? E aqui o fluxograma maior, tá? Olha só que tamanho do fluxograma. Tá vendo? Olha que interessante, marca início e fim. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: para não ficar algo repetitivo, um tanto de setinha, eu posso marcar aqui aqui, ó, e pegar ele cá. Então a bolinha é indicador de fluxo. Tá? Que tá aqui. E o pseudocódigo. Se eu tirar, por exemplo, se você for reparar bem, existe meio que um padrão. Com o tempo você vai observar que você consegue ler um programa de computador, você consegue enxergar onde ele começa e onde termina. Você vai mexendo tanto com isso, você acaba acostumando. Olha que interessante, você pode reparar que todo programa de pseudocódigo tem uma estrutura. Por isso que as linguagens de programação têm estrutura. Aí você pergunta assim, não, mas toda linguagem diferente, se eu aprender uma, aprende as outras? Sim, você aprende as outras, você vai entender por quê, mas na frente da nossa disciplina. Aqui está uma forma de você, outra atividade que eu vou deixar no Moodle lá, que é para você resolver essa atividade aqui, olha, usando fluxograma, beleza? Aí, para finalizando nossa apresentação aqui, nós temos a linguagem de programação. Eu posso considerar isso aqui uma linguagem de programação? Sim. Na verdade, se você for mexer com essa internet, o Visual G, é mais ou menos isso aqui que usa o Visual G, essa linguagem de programação. Lógico, você não consegue fazer um programa profissional não, mas didático, mas é literalmente um programa, tá? Isso aqui é atividade nós vamos deixar depois, para resolver depois. E vamos lá? O que é uma linguagem de programação? Tá? Olha, linguagem de programação é um método padronizado, ou lembra do pseudocódigo lá? É isso aqui, ó, é um pseudocódigo, tá? É um método padronizado para gerar instruções para um computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usada para definir um programa de computador. O que é na verdade? É igual ao português, você não escreve sujeito, predicado sujeito, predicado, objeto direto ou indireto. Então, quando você usa a linguagem de programação, você tem uma regra sintática que você deve seguir também. Com o tempo nós vamos aprender mais sobre isso. Mas assim, como é que eu vou aprender isso tudo, sabendo que tem um tanto de linguagem de programação? Olha o tanto de linguagem de programação que tem aí, olha. A gente tem C, Java, Lisp, VB, JavaScript, Assembler, Python, C++, Objective-C. Aí, aqui você pergunta assim, nossa, cara, imagina você aprender cada sintaxe, cada linguagem de programação. A ideia é que quando você aprende uma linguagem, você consegue transportar seu conhecimento para outra linguagem. Vocês vão entender o que eu estou falando, assim. Então você tem que enxergar. Com o tempo isso vai ficar mais claro para vocês. Continuando aqui. Aí você pergunta assim, mas por que existe tantas linguagens de programação? Vamos lá então? Cada linguagem, em teoria, tem a finalidade de facilitar a escrita de um tipo de programa. Existem linguagens estruturadas, orientadas a objeto, orientadas a eventos, linguagens focadas em alta produtividade de desenvolvimento, focadas em alta performance de processamento. Então, não existe uma linguagem melhor de todas. E sim uma linguagem que se adequa ao melhor tipo de programa que você deseja escrever. Por exemplo,
Quando minha linguagem mãe era o Delphi, era o Object Pascal. Depois eu fui para JavaScript e amei. Aí eu programo em Python também, mas eu acho o Python horrível. Na verdade, não é que a linguagem é ruim, né? Eu acho horrível. Ou melhor, o que eu consigo fazer com JavaScript, eu nunca vou conseguir fazer com Python, por exemplo. Aí por isso que eu uso muito JavaScript. Mas eu já fiz vários serviços em Python também. Então, não tem essa não. Você vai fazendo as coisas. E olha que interessante. Olha só como é você... Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. Olha só. Você consegue enxergar... Deixa eu aumentar a tela aqui. Aonde começa e termina o programa? Ah, mas é isso que eu tô aprendendo agora? É só isso, ó. O begin aqui, olha, e o end aqui inicia e termina o programa. Beleza? Olha que interessante esse outro programa aqui. E aqui? Onde começa esse programa aqui, olha? Olha que legal. Começa na chave e termina na chave. Tá vendo? Aqui, você escreve a palavra begin e end. E aqui, abre chave e fecha chave. Beleza? Aí você... Olha o Java como é que é. Não, o Java é mais chato, mas assim... Mesma coisa, olha. É na chave, fecha a chave. O que esse programa faz? Ó? Ele mostra na tela Hello World. Aqui, escreve na tela meu primeiro programa escrito em C. E aqui, ele lê o que o cara digitar no teclado. O que o cara digitar no teclado, ele escreve na tela Hello e o nome que o cara digitou no teclado. Ok? Olha que doideira. Aí você pergunta assim, não, mas a gente escreve... olha só que interessante, a gente usa o computador para fazer um software para usar o computador. É desse jeito. É tipo assim, um programa de computador como se fosse um Word que executa no computador. Olha só que interessante, ó. Por que existe a linguagem de programação? A linguagem de programação facilita a comunicação, instruções de comando entre o programador e o hardware. O programador escreve as instruções em uma linguagem bem próxima que as pessoas usam para se comunicar, e depois outro programa traduz para que o programador escreveu para a linguagem que o hardware consegue entender. Então, tipo assim, a gente escreve o programa e depois a gente compila a linguagem, compila nosso programa para o computador entender. Porque senão você teria que dar comando no cartão perfurado. Olha só como é que o pessoal dava comando na máquina aqui, via aqueles plugins de caixa de som. Aqui é o arquitetura Van Neumann, né? Olha só que interessante. Nós temos aqui, ó, a entrada, o processador e memória. O processador e memória é saída, tá vendo? Mesma coisa até hoje. Olha que interessante, ó. Aqui é a instrução que a gente escreveu de 1 a 10 e eu estou fazendo uma operação de C igual a mais B. Aqui, essa operação feita em assembler. E aqui é a operação feita em 0 e 1. E aqui é o cartão perfurado. Viu que doideira? Tudo faz a mesma coisa. Pensa pra você ver. Então, tipo assim, tem várias... Olha, aí voltando de novo ao início da matéria. Tem várias maneiras de você representar a mesma coisa. O importante é o resultado, beleza? Eu acho bacana da informática que não importa se você escreve um código ruim ou bom. Na verdade, se o código for muito ruim, ele nem vai funcionar, mas se ele funcionar e seu código for eficiente, seu código vira o padrão. Por isso que eu gosto da informática. Tipo assim, se sua gambiarra é eficiente, sua gambiarra vira padrão. Mas se sua gambiarra tiver falha, lógico que o pessoal vai achar, né? Isso. Aqui, gente, eu vou deixar o exercício lá para vocês fazerem a atividade de fazer 5 algoritmos de forma narrativa e 5 algoritmos na forma de fluxograma. Eu vou deixar para vocês lá e até a próxima aula, então. Abração, gente. Tchau pra vocês. Falou, tchau, tchau.